Olá, me chamo Giovanni, faço graduação de tecnólogo em sistemas elétricos na Unigá e vou estar fazendo uma palestra e postando um vídeo no YouTube sobre relacionado a equipamentos de segurança, tanto coletiva quanto individual. Também vamos citar alguns outros temas como NR6, vamos falar brevemente sobre a NR6, a NR10, NR12 e a NR35, né? Pegar alguns exemplos práticos. Falaremos também sobre riscos associados à negligência do uso do EPIs, né? Alguns procedimentos a serem feitos também em caso de acidente e primeiros socorros também falaremos. Bom, primeiramente vamos começar falando sobre a norma regulamentadora 6 e o que ela é. Bom, ela estabelece que as diretrizes do equipamento de proteção individual, que no caso é o EPI, que a gente conhece comumente, cabe ao empregador o empregador vai fornecer esses EPIs adequadamente para as pessoas, os empregadores, os empregados. Então, cabe ao empregador fornecer os EPIs, né, não tem custo algum para o trabalhador. E a empresa também tem que garantir os treinamentos. Né? No caso de NR35, precisa do cinto de segurança para trabalhos em alturas. Então, tem não só o cinto de segurança, mas o óculos, o protetor, tem uma forma correta de estar utilizando para que você esteja utilizando da forma correta para que não venha ocorrer nenhum acidente ou nenhum acidente a longo prazo por falta de uso correto desses equipamentos de segurança. O trabalhador o trabalhador compete utilizar o EPI da forma correta, né? Tem que zelar pela conservação também dos mesmos, comunicar se houver alguma falha, por exemplo, óculos arranhado, luva cortada, protetor de segurança que caiu algum óleo ou foi perdido, então você tem que comunicar para a empresa para que a empresa ela te forneça um novo. Todos esses equipamentos de segurança, todos esses equipamentos de proteção, eles são certificados com uma sigla chamada CA, que é um certificado de aprovação. Ou seja, todos os EPIs eles são testados em laboratório para que de fato eles venham a proteger o trabalhador. Então é indispensável que todo equipamento de proteção de segurança tenha esse CA para garantir 100% da segurança do trabalhador. Bom, agora falaremos do EPI, né? Como falamos um pouquinho mais ali acima sobre o que é EPI, mas vamos falar aqui, ó. EPI é equipamento de proteção individual, né? A gente conhece mais como EPI, abreviado, né? Mas é uma abreviatura do equipamento de proteção individual. Ele é qualquer equipamento, né, que é usado para o trabalhador para protegê-lo contra riscos à saúde e à segurança no ambiente de trabalho, né? Então, qualquer tipo de trabalho que você faça, por exemplo, você vai cortar alguma peça, você precisa do óculos, precisa da luva, precisa do protetor auricular para proteger do ruído. Então, dependendo da atividade que você execute, você tem um equipamento de proteção individual correto para aquela determinada atividade. Né? E o objetivo, basicamente, do equipamento de proteção individual é reduzir ou eliminar a exposição dos riscos e do perigo do trabalhador. Tem alguns casos que também vamos falar mais adiante sobre equipamento de proteção coletiva, mas nesse caso é o equipamento de proteção individual. Os mais comuns é o capacete de segurança, né, proteção contra quedas, que vem acontecendo na cabeça. Óculos de proteção, geralmente protege contra fagulhas ou talvez líquidos, óleos, alguma coisa que possa respingar no seu olho. Luva de segurança, protetor auricular. Esse protetor auricular geralmente é acima de 60 decibéis, então acima de 60 a empresa já precisa tá disponibilizando o protetor auricular. Se for abaixo disso, não tem necessidade. Máscara respirador, depende do local, se você trabalha com pintura ou com um local que tenha muito pó, é necessário usar também. As botas de segurança, padrão também, para contra quedas que venha a cair nos seus pés. E no caso de trabalho em altura, temos o cinto de segurança e também o talabarte, que vamos falar mais adiante. Agora aqui nesses slides, temos um panfleto aqui que será distribuído também. Bom, aqui temos mais detalhadamente o que é cada componente, né? Os óculos de proteção, né? Serve para proteger os olhos. Capacete protege a cabeça do trabalhador. Protetor auricular responsável por proteger a audição, para que a pessoa não fique surdo, né? Com o decorrer do tempo.
luvas para proteger as mãos contra diversos tipos de riscos, como cortes, queimaduras, produtos químicos, entre outros. Sapatão serve para proteção contra potenciais ameaças à integridade física do profissional. Também tem a bota do eletricista, ela é de borracha, então ela é isolante, então protege o trabalhador contra a eletricidade. Luvas isolantes também contra a eletricidade. Colete refletivo, geralmente utilizado em almoxarife, onde tem maquinários pesados trabalhando na fábrica, então colete refletivo ajuda a identificar o trabalhador dentro da fábrica. E temos o uniforme do eletricista também, né, bem importante. Proteção contra incêndio, tá? Não contra eletricidade. Então, protege o trabalhador contra o fogo, né? Ele é um pouco mais resistente, né, ao fogo, à queima. Algumas medidas de proteção individual. Nos trabalhos elétricos, quando as medidas de proteção coletivas forem tecnicamente inviáveis ou suficientes para controlar os riscos. Então, essas são as medidas, né? Medidas de proteção individual. Temos medidas de proteção coletiva também. Algumas coisas que eu peguei da NR6, então lá ela fala, dicas também de primeiros socorros. Por exemplo, se a vítima sofrer algum choque elétrico, é importante que ninguém tente tocá-la. Então, primeiramente, você vai ter que desligar o equipamento que está ao redor dela, provavelmente causando esse choque. E depois você vai ter que fazer os primeiros socorros, mas primeiro tem que desligar o equipamento. Falaremos disso nos próximos slides também, depois mais do correr do tempo. Agora falaremos sobre o equipamento de proteção coletiva, que diferente do EPI, ele também é a sigla EPC, né, que é comumente como a gente conhece. Ao contrário do EPI, isso é EPC, mas também é uma abreviatura, né? Se chama Equipamento de Proteção Coletiva. Diferente do individual, isso é coletiva, protege não só uma pessoa, protege duas ou mais. Bom, aí é qualquer dispositivo, sistema ou medida que tem como objetivo proteger vários trabalhadores. E algumas características desse EPC, ele atua na fonte do risco também, juntamente com a EPI. Protege várias pessoas ao mesmo tempo, né, como havia dito. E também deve ser priorizado antes do EPI, né, conforme o princípio de hierarquia das medidas de proteção. Por exemplo, você vai fazer um trabalho em altura, você tem que isolar uma área lá embaixo, porque eventualmente pode cair alguma peça, alguma ferramenta ou algum objeto na cabeça de outras pessoas que não estão envolvidas naquele trabalho. Então, antes de você começar a fazer o trabalho, você tem que fazer a proteção coletiva, né? Faz o isolamento do local e depois você vai usar todos os EPIs e subir lá para fazer o trabalho em altura, ou enfim. Então, proteção coletiva vem primeiro. Alguns exemplos de EPC, tanto dentro quanto fora da empresa, também temos alguns exemplos aqui também. Por exemplo, guarda-corpo e corrimão em plataformas elevadas. Então, guarda-corpo, como tem uma plataforma acima de 2 metros, acima de 2,5 metros, 3 metros, então ali acima de 2 metros, 3 metros, tem um guarda-corpo para a pessoa não acabar caindo. Ventilação, né, exaustores para remover poeiras e gases, sinalização de segurança, como eu havia dito, para isolamento de área. Isolamento acústico em máquinas que fornecem muito ruído, tipo moedores de matéria-prima, moedores de sucata, de plástico, acaba gerando muito ruído, então eles são isolados acusticamente em uma área lá e não para reduzir esse ruído excessivo, né? Extintores, sistemas fixos de combate a incêndio, barreiras físicas de proteção contra respingos e partículas também, e rede de proteção contra quedas de altura, né? Que é no caso das linhas de vida nos trabalhos em alturas. Vamos falar agora um pouco sobre os riscos ocupacionais. A ausência de equipamentos de proteção coletiva, o individual, com certeza vai aumentar a chance de acidentes no trabalho, né? Aumenta a chance dos riscos e consequentemente, do acidente. Também aumenta as doenças ocupacionais. Por exemplo, se você não está utilizando protetor auricular, ao decorrer do tempo você vai perdendo a audição, aos poucos, mas vai perdendo. Dentre outras coisas também que pode ser a curto prazo ou a longo prazo. Pode gerar uma capacidade temporária, né, ou permanente, e talvez até a morte, dependendo da situação. Então, isso gera umas consequências, algumas coisas geram consequências legais e econômicas tanto para o trabalhador quanto para a empresa, né? Pensa você sofrer um acidente e você perder algum membro do seu corpo ou até morrer. Então, é
a empresa perde um trabalhador, né? E o trabalhador em si perde, né? Tanto ele quanto a família perde, então não é válido esquecer o equipamento de proteção de segurança ou não utilizá-lo da forma correta. Ainda dentro dos riscos ocupacionais, falaremos um pouco sobre riscos físicos, né? O que é risco físico? Aquilo que é físico, né? Que a gente pode tocar, né? Enfim, que ocorre um risco físico na gente, né? No caso aqui, a gente tem o ruído excessivo, né? Que causa perda auditiva irreversível, calor ou frios extremos, então causa hidratação, queimaduras, até hipotermia, radiações ionizantes e não ionizantes, né? Pode causar câncer ou só queimaduras, também cataratas, vibrações, máquinas que têm vibrações, por exemplo, os trabalhadores que trabalham no asfalto, eles têm que estar usando aquelas máquinas vibradoras para meio que amassar os componentes ali do asfalto para ficar bem compacto. Então aquilo lá vibra bastante. Então aquilo lá pode causar doenças osteomusculares e problemas circulatórios também. Poeiras e partículas em suspensão, né, poeiras em si em geral, pode causar irritações e lesões respiratórias. Risco de acidente mecânico agora, mecânico e de segurança também. Quedas por ausência de guarda-corpos, então se não tiver guarda-corpo pode ocorrer um acidente de queda. Redes de proteção, cinto de segurança também. Rede de proteção seria a linha de vida, né? A linha de vida pode ser guarda-corpo também, pode ser até aquelas redes de altura mesmo, que fica embaixo do trabalhador, caso não tenha acesso à linha de vida, tem uma rede embaixo que o trabalhador acabe caindo, cai nessa rede. Proteção contra choques elétricos, né, por falta de isolamento, sinalização adequada, ferimentos por máquinas sem proteção coletiva, incêndios e explosões devido à falta de sistemas de contenção ao combate. Agora eu vou falar um pouco sobre a norma regulamentadora 10, né, o que ela é e qual que é o que ela abrange, né. Bom, a norma regulamentadora 10, ou NR10, como a gente costuma chamar, é uma norma que o Ministério do Trabalho do Brasil, o MTE, que trata de segurança em instalações e serviços em eletricidade, né? Então, tudo que fala sobre eletricidade está dentro da NR10. A consequências da não observância da NR10, né? Para o trabalhador, risco de choque elétrico, queimaduras graves, amputações, quedas e até o óbito. Para as empresas, pode gerar multas, processos trabalhistas, indenizações, interdições e até punições civil e criminal, tanto para a empresa quanto para o trabalhador. Então, existe toda uma investigação e isso pode afetar tanto o trabalhador também. Bom, agora falaremos um pouco sobre os riscos ocupacionais nas obras de construção. Riscos de acidentes mecânicos ou de segurança pode ser quedas em alturas, como andaimes, escadas, lajes, ferramentas, materiais de construções em gerais. Pode acontecer também soterramentos e em escavações. Agora, os riscos ocupacionais em trabalhos elétricos. Quedas em alturas, geralmente, né, em postes, escadas e estruturas, quando associadas a trabalho em altura. Explosões e incêndios por curto-circuito ou sobrecarga. Choque elétrico pode causar queimaduras, parada cardiorrespiratória e morte também. Arco elétrico, para trabalhadores que trabalham na área elétrica, né, de alta tensão. Gerar explosões de energia, queimaduras de segundo, terceiro grau, cegueira e até a morte, né? Presenciei um acidente, né? O que eu devo fazer? Bom, dependendo do acidente, você vai ter que analisar aquele acidente. Então, por exemplo, no acidente elétrico, o primeiro passo a se fazer é interromper a energia que está envolvendo o acidentado. Então, você não pode ir lá e tentar fazer os primeiros socorros, tocar na vítima. Então, você tem que remover a energia que possa estar ainda causando aquele acidente na vítima, que está gerando aquele acidente. Pode ser em máquinas, dispositivos, equipamentos elétricos. Então, desliga a energia, não toque na vítima se você não tiver certeza que ela ainda não esteja sofrendo de corrente elétrica. Após isso, desligar a energia e garantir isso,
que a garantir que a pessoa não está mais sofrendo da tensão elétrica nela, da corrente elétrica, isole a área de outras pessoas, né, que não sejam necessárias, até para evitar mais vítimas. Pode ter alguma outra situação que pode gerar uma outra vítima, um outro acidente, então isole a área. E chama a equipe de bombeiros, né, brigada, e também a manutenção para auxiliar, né, até no desligamento da energia, quanto nos primeiros socorros ali, né, se tiver algum incêndio também para eles estar auxiliando vocês. Auxiliando na hora do acidente. Trate queimaduras, né, pode tratar queimaduras com gás úmido, então é o máximo que dá para fazer antes do bombeiro chegar, então é isso. Acidentes em obras, né, de construção. É um pouco diferente da parte elétrica, né, de acidentes elétricos, porque pode envolver uma série de acidentes, né. Pode ser quedas em alturas, pode haver cortes, soterramento, esmagamento. Também pode haver choque elétrico por extensões mal feitas ou cabos expostos, né, cabos cortados, expostos. Presenciando um acidente, né, nesses locais de obras, primeiro deve manter a calma, né, sempre quando você tiver um acidente você tem que manter a calma, avaliar bem o local, né, onde a vítima está localizada, e garantir que a área esteja segura, para que você não venha ser a próxima vítima. Então é um detalhe bem importante, né? Antes de você querer salvar alguém, você tem que se preservar primeiro. Garantir que você não vai não vai ser a próxima vítima, né? Não vai dificultar ainda mais o acidente, gerando uma segunda vítima, né? Para quem for chegar depois, né? Os bombeiros ou o SAMU, enfim. Chama os bombeiros sempre. Chama um bombeiro, ambulância. E você viu que o local tá seguro, né? A vítima não está sofrendo de corrente elétrica, você já fez todas as verificações, né? Faça os primeiros socorros na vítima até a chegada da equipe de ajuda, né? Falaremos um pouco de primeiros socorros lá na frente, mas aqui é só dando os primeiros detalhes, né? Norma Regulamentadora 12, né? NR12. Ela é uma legislação brasileira, né? Estabelece requisito mínimo de segurança para o uso de máquinas e equipamentos. Então, tudo que for máquina, equipamento, dispositivos também, que visa, se encaixa dentro da NR12, né? E a NR12 ela visa a proteção da saúde e da integridade física dos trabalhadores, né? Ela define princípios técnicos e medidas de proteção coletivas, administrativas e individuais, e é obrigatória para todas as atividades econômicas, sendo fundamental para prevenir acidentes de trabalho. Então, a NR12 ela foca na segurança do trabalho. Então, se você trabalha numa empresa, você vai ver lá barreiras de luz, vai ver botões de emergência, outros dispositivos de segurança que serve para proteger o trabalhador. Então, tudo isso se encaixa na NR12, né? A NR12 estabelece requisitos mínimos para máquinas e equipamentos estarem operando, né? Tem que ter a segurança para que o trabalhador não venha a sofrer acidente. Ela estabelece algumas medidas de proteção sobre, né, isso vai de cada equipamento, que cada equipamento precisa ter para que seja liberado. Então tem toda uma área técnica envolvida nisso também, e a NR12 ela dá as diretrizes para que essa área técnica siga corretamente, consiga fazer todos os passos ali para que a máquina seja liberada e que a máquina seja segura, né? Tanto com documentação, organização, às vezes de treinamento e de capacitação também da manutenção, da liderança, dos operadores daquela máquina também. Qual que é o objetivo da NR12, né? Basicamente prevenir acidente, né? Garantir a segurança do trabalhador, garantir que ele volte com vida para casa e que nenhum mal aconteça a ele, né? E tem um cumprimento legal também, caso tenha máquinas e equipamentos que não estejam com a NR12 implementada nessas máquinas, tem um cumprimento legal. Então a empresa pode sofrer consequências legais perante a isso, né? E pior se alguém sofrer um acidente, né, e não tiver com a NR12, né? Se já tiver, é ruim, mas se não tiver, é pior ainda, porque a empresa está totalmente errada. Agora vamos falar um pouco sobre primeiros socorros, né? Já dei uma prévia lá atrás sobre primeiros socorros, quando a pessoa sofre um acidente, o que você tem que fazer, verificar bem o local e fazer os primeiros socorros na vítima antes da chegada do SAMU, né? Dependendo do local, dependendo da região, pode ser que o SAMU, o Corpo de Bombeiros, acabe demorando um pouco, então
os primeiros socorros podem salvar muitas vidas, né? Até por conta desse tempo da chegada da ambulância ou do SAMU no local do acidente. Então, saber os primeiros socorros pode salvar vidas, né, em qualquer tipo de acidente. Pode ser em casa, pode ser no trabalho, pode ser na rua, pode ser grau fácil, médio ou difícil, vamos dizer assim, né? Dependendo do grau, você pode conseguir salvar vidas se você tiver o conhecimento dos primeiros socorros. Primeiro proteja-se, né? Avalie bem o local do acidente, né? Se há risco, se tem fogo, eletricidade, se for no trânsito, se é um local que, né, o trânsito é muito rápido, como BRs, SC, enfim. Tenta isolar a área, verificar se você não vai se colocar em um acidente. Se esse local também não pode sofrer nenhuma queda de objetos, de desmoronamento de estruturas, e princípios de incêndio também. Nunca coloque sua vida em perigo, né, para tentar ajudar. Sei que o ser humano sempre quer ajudar, mas o importante é sempre não ser a próxima vítima também, não piorar ainda mais a situação. Então, garanta sempre primeiro o local, se está seguro, se você não vai ser a próxima vítima. E sim, você pode fazer os primeiros socorros, né, se você souber fazer corretamente, ou se não souber, procure ajuda, chame alguém para estar te auxiliando, para chamar para os bombeiros e o SAMU. Avalie a vítima, após isso, né, avalie a vítima, verifique se ela está consciente, se está respirando, se ela consegue se comunicar, mantenha a vítima aquecida, observe regularmente a sua consciência, né, respiração, verifique o pulso da pessoa, tente conversar com ela até a chegada do SAMU, se ela estiver consciente, falando. Tente fazer com que ela não se mova, né, não se mexa, fique no máximo parada possível até a chegada do SAMU. A gente não sabe o que pode, né, dependendo do acidente, ela pode ter sofrido uma queda né, e a movimentação pode piorar ainda mais a situação dessa pessoa. Norma regulamentadora 35, né? Ela fala sobre trabalhos em altura. Então, estabelece requisitos mínimos para segurança em trabalho em altura. Né? Essa norma visa garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que exercem atividades acima de 2 metros do solo. Então, qualquer atividade que estiver acima de 2 metros já precisa vestir todo o cinto, ter a linha de vida, vestir o cinto, talabarte. Então é bem importante. Tem todo o procedimento, um treinamento, um curso para você estar apto para fazer trabalhos em altura. E também o treinamento para você saber utilizar corretamente o equipamento. A NR35 abrange desde o planejamento até a execução do trabalho. Então, se você vai fazer um trabalho de altura, você precisa de um planejamento, né? O que vai fazer, o que eu vou levar, se eu estou apto para fazer esse tipo de trabalho, se eu não estou com pressão alta, se eu não estou com algum tipo de doença, né, algum mal-estar, que eu possa ter algum impedimento para fazer aquele trabalho. Então tem todo um processo aí. NR35 abrange, né, responsabilidade, análise de risco, que eu acabei de falar, planejamento do que será feito, medidas de segurança, como isolamento de área no chão, né, onde vai ser feito o trabalho em altura, treinamento, sistema de proteção contra quedas, pode ser linha de vida, pode ser rede, e permissão para o trabalho. Então, essa permissão do trabalho é o que eu acabei de falar também, que é a pessoa está apta a trabalhar, não tem ela não tem nenhum mal-estar naquele momento, né, nem pressão alta, nem um batimento acelerado, enfim. A importância da NR35, né, ela previne a prevenção de acidentes, fala sobre prevenção de acidentes, segurança do trabalhador e também tem um cumprimento legal, né. Vamos falar de um assunto bem importante também, que é checklist. É bem importante. Ela é uma ferramenta bem simples e é extremamente poderosa para organizar as tarefas. Ela reduz também as falhas, aumenta a segurança em qualquer atividade, especialmente atividades de área de risco, como saúde, aviação, obras e manutenção. E qual que é a importância desse checklist? Por que ele serve? Onde que eu vou utilizar esse checklist?
né? Utiliza para várias coisas. Uma delas pode ser viagem, por exemplo, a gente usa né, falando um pouco fora do âmbito da empresarial. Na nossa casa, para fazer uma viagem, a gente usa checklist de documentos, né? Documento que eu vou levar, passaporte, passagens, enfim, roupas. Para ir no mercado, a gente faz um checklist faz tipo uma lista para fazer as compras. Enfim, no trabalho já o checklist de tarefas diárias é uma preparação de uma reunião, vamos dizer assim, né? Você vai ter uma reunião com equipamento. Você tem uma folha lá com checklist e vai assinalando aquele checklist conforme você vai avaliando o equipamento. Se ele está em bom estado, se é um equipamento elétrico que você ligou, o equipamento elétrico ligou, não apresentou nenhum defeito. Então você vai descrevendo como é que está o equipamento. Se tem alguma roda torta, um pneu furado, alguma coisa assim. Ou, por exemplo, se você for fazer trabalho em altura e vai pegar uma escada ela está avariada, está com um degrau caindo. Então você faz um checklist. Nesse checklist vai conter todas as informações do equipamento. Se ele está apto para uso, se não está. E se não estiver, você tem que chamar a manutenção. E também esse checklist é importante para manutenção, porque a manutenção vai olhar o checklist e vai ver, ó, essa pessoa viu que o degrau tá caindo. Então a manutenção ela vai direto no ponto e agiliza muito o trabalho, né? Na saúde, checklist pode ser checklist de medicamento, pode ser exames e alguns hábitos também. Bom, concluindo, né? Sobre a utilização de EPIs, primeiros socorros e até o checklist, né? Uma breve conclusão, né? A gente conclui que o equipamento de proteção, tanto individual quanto coletiva, ele é fundamental para a preservação da saúde e da segurança no meio ambiente de trabalho. Eles atuam como barreiras preventivas contra acidentes e doenças ocupacionais, né? Reduz os riscos e protege a integridade física dos trabalhadores, né? Além disso, garante confiança, gera tranquilidade na execução das atividades, contribui para um desempenho mais eficiente, demonstra o compromisso da empresa com a valorização da vida e o cumprimento dos legais também, né, das normas legais. A conscientização e o treinamento dos colaboradores são uma peça-chave nesse processo de proteção de EPIs, equipamento de proteção individual, coletiva, checklist, é bem importante, né? E assim, quando todos compreendem a importância da prevenção, né, cria-se uma cultura de segurança, a pessoa acaba tendo esse padrão, começa a se acostumar e ela acaba nem se ela acaba nem se incomodando mais em ter que fazer o checklist, em ter que usar a EPI, ela acaba, né, até gostando, vamos dizer assim, né, porque ela sabe que está se protegendo, que é uma coisa realmente muito importante na área de trabalho, tanto na área de trabalho quanto fora, né, qualquer atividade que possa haver algum risco, é importante estar utilizando equipamento de proteção de segurança. O ambiente de trabalho também torna mais saudável, produtivo e protegido, né? Não tem nenhum todos estão usando o equipamento de proteção de segurança, não tem ninguém cobrando, então não fica aquele clima chato de aquele cara está sempre me cobrando, que chatice. Então, se todos estão usando, ninguém vai ser cobrado, todo mundo tá bem, né? Você olha o outro companheiro tá todo usando todos os equipamentos de segurança, também te motiva a utilizar corretamente todos os equipamentos de segurança, então cria um clima mais agradável dentro da empresa, né? Gera uma produtividade e todo mundo se sente protegido, né? Como se um protegesse o outro na empresa. Em síntese, investir em EPI e EPC é investir na vida, na saúde e no bem-estar coletivo. E é isso, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado.